E aí pessoal, tudo bom com vocês? O assunto de hoje é 7 clubes que mereciam muito ser campeões nacionais, mas acabaram não sendo. Sem mais enrolações, bora! Vamos começar por um time do Rio de Janeiro, que teve sua chance de ter sua ascensão nacional em 1985, mas acabou batendo na trave. É o Bangu, como já dito. O Bangu bateu na trave em 1985, ao chegar na final. Antes disso, no seu grupo o Bangu ficou em primeiro lugar, classificado às semifinais. Nas semis, eliminou o Brasil de Pelotas, vencendo no Olímpico por 1-0, e no Rio por 3-1. Com esse resultado, o Bangu se viu na final, contra o Coritiba, em jogo único. Ambos empataram em 1-1. Com isso o jogo foi para os pênaltis, onde o Coxa superou o rival por 6-5, e se sagrou campeão brasileiro de 1985. Já o Bangu, que saiu vice, nunca mais chegou novamente na final de algum torneio nacional. Próximo da lista é o Goiás, time da cidade de Goiânia. Não bateu na trave uma, mas sim duas vezes. A primeira vez que o Goiás sonhou com o título foi em 1990, quando foi finalista da Copa do Brasil. Antes de chegar na final, a primeira fase, eliminou o Cruzeiro, empatando na ida por 0-0. Porém na volta, o Goiás deu um baile e goleou o Cruzeiro por 4-0. Nas oitavas de final, viu pela frente o Operário do Mato Grosso do Sul. Na ida o Goiás venceu o Operário por 1-0, e na volta o Goiás não teve dó e goleou o rival por 5-0. Nas quartas de final, o Goiás pegou o Galo. Na ida, ambos empataram por 0-0, e tudo se resolveu na volta. Após um emocionante jogo de 4-3 a favor do Goiás, o Alviverde avançou às semifinais, onde enfrentou a equipe catarinense do Criciúma. Na ida, o Goiás acabou superado por 1-0, porém na volta o Goiás deixou o placar igual, vencendo por 1-0. Com isso a partida foi aos penaltis, onde o Goiás superou o Criciúma por 3-1, e na final viu pela frente a equipe carioca do Flamengo. No estádio Helenão, em Juiz de Fora, o Mengão superou o Goiás por 1-0, e na volta apenas administrou o placar, no empate por 0-0. Com isso no placar agregado, o Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil de 1990, mas calma torcedor do Goiás, o time teve outra chance em 2005, quando bateu na trave no Brasileirão, ficando em terceiro lugar, com 74 pontos, apenas 7 pontos atrás do campeão. Lembrando que na época, o Brasileirão tinha 42 rodadas, ou seja, me desculpe Goiás, mas o destino não foi favorável a você. Próximo da lista é o Figueirense. O Figueirense é um clube muito tradicional do futebol brasileiro, e um dos maiores de Santa Catarina, mas apesar de toda essa tradição, o Figueira nunca ergueu uma taça nacional. Sua melhor chance veio em 2007, quando chegou na final da Copa do Brasil. Antes da decisão, o Figueirense eliminou na primeira fase. O Madureira na ida venceu de 3-2, e na volta venceu de 2-0. Na segunda fase viu pela frente a equipe paulista do Noroeste. Na ida ambos empatam por 0-0, e na volta, o Figueira goleia por 4-1, e o Noroeste dá adeus à competição. Nas oitavas, pegou o Gama, ganhando na ida por 4-2, e na volta por 2-1. Nas quartas de final, enfrentou o Náutico de Pernambuco. Na ida ambos empatam por 2-2, e na volta o Figueira supera o Náutico por 1-0. Nas semifinais, viu pela frente o Botafogo, em casa por 2-0, porém no Rio de Janeiro, acaba perdendo por 3-1, porém graças ao gol fora de casa o Figueirense garantiu a vaga na final, e na final viu pela frente o Fluminense. No Maracanã, ambos empatam por 1-1, porém no Orlando Scarpelli, o Fluminense não toma conhecimento do rival e vence de 1-0, se sagrando campeão da Copa do Brasil, e o Figueirense teve de se contentar com o vice. Já no Brasileirão a melhor campanha do Figueira foi em 7º lugar. Próximo da lista, é um time baiano muito tradicional no futebol brasileiro. Ele, o Vitória, o Leão, já teve duas chances de ser campeão nacional. A primeira foi no Brasileirão de 1993. Antes de falar da campanha do Vitória, vamos falar da fórmula de disputa da época. Na primeira fase os 32 participantes eram divididos em 4 grupos de 8 clubes cada. Nos grupos A e B, se classificavam os 3 primeiros de maneira direta. Enquanto isso
nos grupos C e D. Os clubes se classificavam para playoffs. Desses 4 clubes, apenas 2 se classificavam para a segunda fase. Na segunda fase, os 8 clubes restantes eram divididos em 2 grupos de 4 clubes cada. E desses 4 clubes, apenas os líderes avançavam, fazendo a final, e nesse caso, o Vitória foi líder do seu grupo na primeira fase, passou pelo Paraná nos playoffs, e no seu grupo da segunda fase, foi líder. Com isso, na final, viu pela frente o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, o Vitória e superado pelo Verdão, pelo placar de 1-0. E no Morumbi, a história se repetiu. O Leão foi superado novamente por 2-0, e viu o título escapar. Mas não em necessário desespero torcedor do Vitória. O Leão teve outra chance em 2010, quando chegou na final da Copa do Brasil. Antes disso, eliminou o Corinthians Alagoano na primeira fase, o Náutico na segunda, nas oitavas o Goiás, nas quartas de final o Vasco, na semifinal eliminou o Atlético Goianiense, e na final, viu pela frente, o Santos de Neymar e companhia, na Vila Belmiro, o Vitória acaba perdendo de 2-0, e na volta, o Vitória até consegue vencer o Santos, pelo placar de 2-1, mesmo vencendo o Santos, o título acabou ficando com o Peixe, que levou a melhor no placar agregado, por 3-2, e mais uma vez, o Vitória deixou o título escapar. Ou seja, me desculpe Vitória, mas o destino não foi favorável a você. Próximo da lista, que bateu na trave na hora de ser campeão nacional, é o Fortaleza, time do Ceará. O Fortaleza teve 2 oportunidades, as 2 no Campeonato Brasileiro. A primeira foi em 1960, quando chegou na final. Como o regulamento da época meio complicado de explicar, vou falar apenas da final. Na final, o tricolor viu pela frente o Palmeiras. O primeiro jogo foi no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, onde o Verdão superou o Fortaleza por 3-1, e no jogo da volta, o Fortaleza precisava fazer 2 gols para empatar no agregado, e ele fez, mas levou 8 do Palmeiras. O placar final do segundo jogo realizado no Pacaembu foi 8-2 a favor do Palmeiras. Com isso, Fortaleza vice humilhado, mas o Fortaleza não desistiu, e chegou na final de novo em 1968, dessa vez contra o Botafogo, no Presidente Vargas. O Fortaleza segura o empate com o Botafogo, porém na volta o Fortaleza apanha de 4-0, e mais uma vez o Fortaleza foi humilhado e segundo colocado. Triste, muito triste. Próxima da lista, é a Portuguesa. A Lusa é um clube muito tradicional de São Paulo, tricampeã paulista e campeã da Série B. A grande chance da Lusa veio no Brasileirão de 1996, onde chegou na final. Antes de falar da Lusa, mais uma vez falaremos da fórmula de disputa na época. Na primeira fase, os 24 participantes jogavam todos contra todos, em turno único. Os 8 primeiros colocados se classificaram para as quartas de final. Voltando ao assunto Portuguesa, na primeira fase, a Lusa terminou em 8º lugar. Com isso, nas quartas a Lusa viu pela frente o Cruzeiro. Na ida, a Portuguesa supera o Cruzeiro por 3-0, e na volta, a Lusa acaba perdendo por 1-0. Nas semifinais, a Portuguesa enfrentou o Atlético Mineiro. Na ida, a Lusa supera o Galo por 1-0, e no jogo da volta, ambos empatam por 2-2, e na final, a Lusa viu pela frente o Grêmio. No jogo da ida, a Portuguesa vence o Grêmio por 2-0, porém no jogo da volta, a Portuguesa perde de 2-0, e graças ao regulamento da época, que dizia que a vantagem seria de quem tivesse feito a melhor campanha na primeira fase. No caso o Grêmio ficou em 6º lugar, já a Lusa acabou em 8º lugar. Com isso a Portuguesa teve de se contentar com o vice. E para fechar a lista, temos o Atlético Goianiense. O Dragão já foi campeão brasileiro da Série B, mas sua chance de vencer um título de expressão veio em 2010, pela Copa do Brasil. Na primeira fase, o Atlético eliminou o Açu, de Sergipe, por 3-0 em casa, e não houve jogo da volta, pelo fato do Açu ter desistido. Na segunda fase, enfrentou o Bahia, em casa. O Dragão venceu por 2-0, e fora de casa perde por 1-0. Nas oitavas passou pelo Santa Cruz, vencendo em casa por 2-1, e fora de casa por 2-0.
2-0. Nas quartas, viu pela frente o Palmeiras, uma missão impossível. Em casa, o Atlético acaba perdendo por 1-0. Basicamente, com a eliminação encaminhada, ninguém acreditava no Atlético, mas o Dragão foi guerreiro, e fora de casa vence por 1-0. Com isso, a partida foi para os pênaltis, onde o Atlético surpreende a todos e vence o Palmeiras por 2-1. Dragão nas semis. Nas semifinais, o Atlético viu pela frente o Vitória. Fora de casa, o Atlético vence de 1-0, porém na volta, o Dragão leva uma surra de 4-0, e dá adeus à competição. Eu me lembro que eu torci muito pro Atlético nessa Copa do Brasil. E pra você? Qual desses clubes mais merecia ser campeão nacional? Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Falou!